Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Espero mais uma vez encontrá-los e encontrá-los bem, se cuidando, se protegendo. Se precisar sair, sempre usar a máscara, ter sempre um álcool gel ali, lavar as mãos sempre que possível, evitar qualquer tipo de aglomeração e se chegar a hora de sua vacina, vacina no braço, que é isso que vai nos salvar deste momento pandêmico. Apesar de que a gente sabe que não tem cura para vírus nenhum, o que a gente pode é controlar. Então, se cuidem e evitem maiores aglomerações para que a gente possa, o quanto antes, baixar essa bola aí para a gente poder seguir na nossa caminhada e quem sabe em breve, um dia mais breve possível, nos encontrarmos aí presencialmente para futuros trabalhos. E aí digo isso para futuros porque chegamos sim agora, desta vez, ao final, ao nosso último encontro, nossa 44ª aula. Foi uma longa jornada, uma jornada de muitas histórias, de muitas memórias, de muitos saberes e fazeres da nossa tradição popular, da nossa cultura popular, das nossas artes populares, dos nossos grandes aí mestres e mestras da cultura que vem nos ensinando, e aí não só a mim, mas esses coletivos todos que eu vim trazendo aí na minha trajetória, tanto os que eu fundei quanto os que eu participei, da importância desses mestres, dessas mestras, desses saberes e fazeres ancestrais que constituem a nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura nordestina, uma cultura que é valorizada mundo afora e que aqui no Brasil ainda é muito desconhecida. E a importância desse trabalho reside principalmente nesse fato, da gente fazer conhecer, fazer essa cultura aparecer, é uma parte de nossa, eu diria, de nossa missão enquanto artistas, enquanto pesquisadores da cultura popular, enquanto educadores, trazer esse Brasil escondido, esse Brasil profundo que muitas vezes a gente só conhece indo naqueles lugares, naquelas localidades, naquelas comunidades, para poder realmente saber que aquilo existe. E a gente ainda está muito aquém de conhecer o Brasil. Elis Regina canta numa canção que, se eu não me engano, foi gravada por ela, não sei agora a autoria, se é do Aldir Blanc ou se é do Vinícius, mas ela vai dizer que o Brasil não conhece o Brasil, Ela canta isso numa cantiga dela. E realmente, o Brasil não conhece o Brasil. Quando a gente vai pesquisar, vai adentrar aí esse Brasil chamado de Brasil profundo, que eu tenho trazido aqui nessas entranhas desses nossos sertões, desses gerais todos ali, daquele centro-oeste, se a gente pegar o nordeste, o norte, o que a gente tem de saberes, o que a gente tem de manifestações, o que a gente tem de artes, é de uma beleza incomensurável. Não dá nem para se tentar falar muito, a gente se perde, porque tem que conhecer, tem que saber, tem que ir lá, visitar. É só assim que a gente vai conseguir, de alguma forma, no futuro, dar o devido valor à nossa cultura, e porque é a cultura que é a base de uma sociedade. As outras áreas de conhecimento compõem a cultura. É na cultura que a gente vai trabalhar a questão histórica, é na cultura que vai se dar as relações interpessoais entre as pessoas, é na cultura que vai se dar o trabalho, a escola. A cultura está em todos esses espaços, todas essas áreas de conhecimento, todas essas áreas de atuação do ser humano. Então não existe uma comunidade, um ser humano sem cultura. Desde então que o homem saiu daquele modelo, até mesmo no modelo que o homem ainda era nômade, havia uma cultura nômade. Depois o homem parou, ficou mais sedentário, parou num canto, muito por conta da cultura agrária, plantar, colher, caçar e pescar. E aí ele passa a construir comunidades, e ali a gente já consegue ver essa questão da cultura mais pontualmente clara, que é o que a gente tem até hoje. Então toda sociedade, toda cidade, toda comunidade tem a sua cultura. Você pode gostar
não reconhecer ou não gostar, mas que ela existe, e isso é o fundamento principal das relações humanas, né? A cultura está permeando, então, portanto, todas as nossas relações. E quando a gente vai para a nossa cultura e a nossa cultura popular, aí a gente vai encontrar outras riquezas, tanto reais quanto simbólicas, né? Aí você vai passar pelas festas religiosas, pelas manifestações pagãs, pelas manifestações também religiosas, pelas manifestações religiosas de outros panteões, que aí já podemos falar das religiões de matrizes africanas, de matrizes indígenas, né, como o candomblé, a umbanda, né, que a gente chama aqui no Ceará muitas vezes de macumba, catimbó, e aí tem outras referências, ou seja, a cultura ela vai permear todo esse tecido social, né, em que nós estamos inseridos enquanto seres humanos, né, que vivemos e que precisamos um do outro, e aí que emerge esse fator que para mim é essencial para entender o brasileiro, para entender o nordestino, para entender o cearense, para entender qualquer localidade. É necessário que você preste atenção à cultura daquele povo, à cultura daquela localidade. E é nesse sentido que a gente trabalhou, né, pesquisando aí, trazendo desde as primeiras referências lá dos reisados, Bumba Meu Boi, coco, maracatu, ciranda, né, cavalo marinho, Bumba Meu Boi, aí depois descemos ainda mais um pouco, mas fomos pro samba, pro carnaval, pros blocos afro, aí depois adentramos um pouco mais no cordel, depois do cordel voltamos para as manifestações tradicionais, aí fomos para as músicas, para o teatro popular, que constitui boa parte dessas brincadeiras, dessas manifestações tradicionais da nossa oralidade, e depois ao final a gente foi pegando um pouco mais das referências desses grupos que surgem a partir da pesquisa, a partir do contato com essa cultura mais, que a gente chama inclusive uma cultura mais de raiz, né? Alguns não gostam muito dessa palavra, mas aquela cultura que está lá mais preservada. E aí esses grupos, como também já citei aqui, como no grupo que vocês assistiram aí no vídeo passado sobre a questão dos bonecos e das marionetes de fio, aí eu cito o grupo Breu, né, que é o grupo de brincantes aqui do Eusébio. Quem ainda não assistiu, vai lá no canal, no nosso canal aí do Chico Mota, do YouTube, que vocês vão ver os vídeos anteriores que vão estar falando um pouco mais sobre esse trabalho. O Bando Kumatê lá em Salvador, o Bloco de Samba de Hoje a 8, ou seja, diversos trabalhos que fazem, né, a releitura dessas tradições, desses saberes e fazeres ancestrais, e coloca em cena uma prática já com outras linguagens misturadas, né? Aí o trabalho que vocês viram aí já é como a gente fez a leitura da cultura popular ligada ao circo e às marionetes, né? Os bonecos, que tem muita força aqui no Ceará, né? Principalmente o Mamulengo. E aí a partir daí a gente fez essa leitura e trabalhou um pouco dessa ideia do circo a partir da cultura popular, e construímos esse projeto, né? O fantástico Circo Miolo de Pote, que vocês assistiram no vídeo anterior. Vídeo que eu também já falei, que contou com a participação e apoio técnico aí do nosso grande mestre Catim Nardi, né, que é um grande bonequeiro, um grande marionetista. Ele tanto constrói quanto manipula e cria também seus espetáculos. Então ele também é dramaturgo, ele é ator, é manipulador e também construtor de marionetes. Ou seja, essa questão também de que na brincadeira, nos brincantes, né, na cultura popular, um mestre de uma brincadeira sabe fazer tudo. Ele sabe tocar um instrumento, ele sabe dançar a dança, ele sabe cantar as músicas e tem de cor na cabeça todas as letras. Muitas vezes ele sabe costurar, fazer o próprio figurino, fazer a sua coroa, como no caso dos reisados, fazer o Bumba Meu Boi, desde a sua construção, da sua armação, fazer a burrinha, o jaraguá. O mestre, geralmente, da brincadeira, ele sabe fazer tudo isso. Ele constrói desde o começo da brincadeira até o final, desde quando a brincadeira não existe ainda. Ele conhece todos esses saberes e fazeres que foi passado muitas vezes do pai para o filho, do tio para o sobrinho, da mãe para a filha, né? E que esses saberes foram sendo repassados, são também reatualizados, mas que constitui um pouco desse arcabouço técnico desses grandes mestres, desses grandes menestréis
e dessas grandes mestras da cultura. Eles detêm o conhecimento de toda a cadeia da brincadeira, de toda a cadeia produtiva da brincadeira, desde quando a brincadeira não existia, da construção até dos instrumentos. Muitos mestres no Juazeiro, onde eu fiz a minha pesquisa de mestrado, comentam, né, e trazem, você percebe que ele sabe fazer de tudo. Ele corta a árvore, cava o tronco, do tronco ele já faz o tambor, ele vai lá, mata o bode, despela o bode, tira o couro, bota o couro para curtir, desse couro ele estica, bota no tambor, amarra com as cordas que ele compra lá na feira, e quando você vê, o tambor está pronto. Foi assim, inclusive, que eu aprendi a fazer tambor, né, e faço até hoje tambores, aprendendo exatamente nessa técnica da tradição. É claro que hoje a gente tem mais facilidade, eu não preciso ir atrás de um bode ou de um carneiro, matar o carneiro, tirar o couro. É óbvio que hoje a gente já compra o couro pronto, é muito mais prático. Tem outras pessoas, inclusive, que na cadeia produtiva que vão ganhar vendendo o couro. Isso é muito importante para a gente ter uma ideia de toda a questão da produção, né, da cadeia produtiva e econômica, porque isso gera muita renda nas comunidades também, né? Comunidades que têm um saber, por exemplo, de construção de tambores, são comunidades que são procuradas, né? Pessoas vão lá atrás de adquirir instrumentos e isso ajuda a divulgar o trabalho, ou seja, está tudo interligado, e interligado por meio desse fio que chamamos de cultura, né? Desse grande condutor, né? Desse fio condutor que é a cultura, que é na e para e pela cultura, né? Tudo acontece ali. Então, chegando aí nessa reta final do nosso último encontro, mostrei para vocês esse trabalho do Fantástico Circo do Miolo de Pote, e aí fica o convite também para que vocês possam vir aqui ao Eusébio, conhecer o trabalho do Grupo Breu. Claro, né, quando a gente tiver já passado um pouco mais desse período aí pandêmico, esperamos sempre, é uma casa muito aberta, a Associação Circular lá está sempre aberta para que todos possam conhecer e possam se chegar e até participar e querendo até ingressar no grupo. Isso é parte também do nosso processo, né? Muitas pessoas chegam para conhecer e vão ficando e quando vê fazem parte já do grupo. É assim também que se dá na cultura popular, né? Por afinidade, não por obrigação. É óbvio que os mestres, muitos deles, por exemplo, no Juazeiro, eu conheço bastante, fazem aquela brincadeira por devoção, fazem o reizado por conta de uma promessa, e aí sim tem uma obrigação, todo ano naquela data o reizado daquele mestre que fez aquela promessa vai brincar o reizado na rua e em graça, né, em forma de gratidão a uma graça alcançada, né, a um milagre muitas vezes que se sucedeu, a uma doença que se curou, a um filho que escapou de alguma cirurgia, ou seja, para tudo no mundo, eles lá têm essa questão do reizado ser uma devoção. Mas principalmente uma grande brincadeira. É uma devoção muitas vezes para aquele mestre, mas quem está na brincadeira está por afinidade. Né? Ninguém está ali obrigado, né? Ninguém está ali porque tem que estar, e sim porque quer estar. E esse é um grande diferencial que eu acho que a nossa cultura popular tem, né? E que pode muito nos ensinar da nossa questão educacional no nosso país, né? Hoje ainda a escola, esse espaço, né, institucional do processo de ensino no Brasil, ainda é um espaço que é muito mais ligado a essa questão da obrigação, né? Muitas vezes você vê as crianças não gostam muito da escola, os adolescentes principalmente. As crianças geralmente gostam mais, né? Porque ali tem todo um ciclo de amizade, os colegas. Mas quando você vai chegando, inclusive nas séries, né, dos mais jovens, né, que vão chegando aí para o ensino fundamental 2, até o ensino médio, você percebe ainda a escola um certo distanciamento, o que me remete a uma fala de um grande pesquisador da cultura popular e brincante, que é o professor Tião Rocha, que é lá de Minas Gerais. O Tião Rocha, ele vai trazer o exemplo das escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Ele vai brincar que o nosso modelo de escola ainda é muito duro, né? Ainda está falando aí de disciplina, grade curricular, ou seja, lembra uma cadeia, né? Grade, tem o supervisor, né? Aquela pessoa que tem uma supervisão, parece que olha tudo, nada lhe escapa.
o que ou seja, até os nomes que a escola usa ainda são nomes arcaicos, né? Nomes que não são tão atrativos, ou até que já caem até em desuso, né? Por conta de que são nomes que não dão conta de explicar aquela prática educativa que existe ali, que muitas vezes é lúdica, que muitas vezes traz a arte enquanto sua base e que não tem nada a ver com essa questão da disciplina, que me lembra muito mais esse universo militar, militaresco, né? E aí ele vai brincar que a escola de samba é diferente, né? A escola de samba não tem reprovação, não tem repetência, não tem evasão na escola de samba, na realidade é uma invasão na escola de samba. As crianças querem participar, as crianças, os jovens, os adolescentes, né, querem tocar, querem desfilar, sair no carnaval, aparecer para o mundo. A riqueza disso, dessa experiência, aí ele vai trazer exatamente isso, o quanto que a riqueza dessa experiência, ela pode transformar a nossa educação, né? E aí eu pego essa mesma ideia da escola de samba que o professor João Rocha falou e trago para a cultura popular, os reisados, os bumba meu bois, as brincadeiras de coco, de ciranda, né? As festas populares, muito pode nos ensinar, e muito tem a nos ensinar, certamente, principalmente quando se fala desse espaço ainda institucionalizado da escola, e da educação, ou seja, a cultura e a cultura popular, mais uma vez transversalizando aí por todas essas áreas, chega também na educação como uma estratégia potente de formação dos nossos jovens, estratégia potente de construção de identidade, né? De valorização do indivíduo, valorização também do coletivo para além do individualismo, ou seja, nada se faz só, né? As brincadeiras são feitas sempre no coletivo, as canções muitas vezes são compostas por 3, 4, 5 pessoas, né? Não tem essa questão muitas vezes só da autoridade, né? Da autoria. É óbvio que nas brincadeiras populares, aí não vou romantizar, nós temos os mestres, e muitos mestres têm esse caráter mais autoritário, né? Essa coisa mais, porque também foi ensinado a ele a ser assim, né? Provavelmente quando um mestre é muito durão, autoritário, uma mestra é muito braba, é porque ele aprendeu com algum mestre brabo, né? A gente na realidade só ensina aquilo que a gente aprende. Então se a gente aprendeu brabeza, a gente vai ensinar brabeza. Se a gente aprendeu delicadeza, a gente só pode ensinar delicadeza. A gente não sabe ensinar de outro jeito, porque a gente aprendeu daquele jeito. Você, por exemplo, quem nunca aprendeu a fazer um celular, não sabe fazer um celular. Uma pessoa que foi para a faculdade, estudou, aprendeu a construir um software, um hardware, aí ele vai, ao final, ele consegue fazer um celular. Eu, que nunca aprendi a fazer isso, não sei. Então, ou seja, e aí quando você aprende, você consegue ensinar, né? Você só aprende, portanto, você só ensina aquilo que você aprende. E aí me lembra um pouco Paulo Freire agora aqui, né, que é a Pedagogia da Libertação, né, um dos livros dele, ele vai trazer, né, a questão do professor, né, e do educador. Aí estou aqui, inclusive, falando enquanto arte educador e professor que sou, falando desse lugar da liberdade, né, da liberdade de criação, da liberdade cênica, da liberdade de construção, da liberdade de criar, né, que tem muito a ver com a cultura popular, né, deles inventarem bichos, inventarem personagens fantásticos, histórias fantásticas, músicas contando histórias fantásticas. Essa liberdade de criação é muito importante. Na Pedagogia da Libertação do Paulo Freire, você vai ver lá, ele vai falar exatamente isso, né? O professor precisa aprender a ser livre para ensinar liberdade, né? O professor só ensina a ser livre se ele aprendeu a ser livre. E o que a gente, inclusive, infelizmente, ainda tem muito nas formações, e aí sou professor da pedagogia, inclusive, na universidade, percebo o quanto que nós aprisionamos nossos alunos nos conteúdos, né, nos resumos, nos textos, naquela ruma de laudas e páginas, daqueles exercícios, dessa disciplina, né, do conteúdo curricular, do conteudista, dentro de um aulismo, né, aula, aquela aula dentro de sala de aula, na frente do quadro da lousa ali, né, que hoje é o quadro branco, já foi negro na minha época. Hoje é a lousa, né, muitas vezes uma lousa digital, mas é aquela dureza ainda da aula, tudo ali, é o professor falando e o aluno só sentado na cadeira com os olhos arregalados, anotando tudo. Ou seja, esse modelo aulista, né, aulismo demais, termina por ensinar nossos alunos, nossos futuros professores, a serem aulistas, conteudistas,
disciplinadores no futuro, ou seja, se a gente aprisiona os nossos futuros professores e aí eles vão ensinar o quê? Eles vão ensinar a prisão, eles vão ensinar o aprisionamento e não a liberdade, né? E se a gente tem possibilidades outras, e aí eu sempre tento trazer essas estratégias, né, de extrapolar os muros da universidade, de mostrar a cultura popular em loco, lá nos lugares. Então eu sempre falo para os meus alunos, para que eles vão conhecer o que tem no seu bairro, se tem algum grupo de cultura, se tem uma roda de samba, se tem alguma biblioteca, se tem um centro cultural, né, para os jovens poderem se divertir, se tem uma praça, se tem ali um grupo de hip hop, que é cultura popular também, se tem um grupo lá que faz grafite, né, meninos que dançam o break, meninas, ou seja, é sempre importante a gente extrapolar e ir tentar buscar e trazer para a nossa educação, para nossas instituições formadoras, aí as escolas e as universidades, a cultura viva, a cultura popular que está lá na rua, está lá na praça, está lá na comunidade, que está lá na zona rural, muitas vezes, na casa do seu avô, né, que você vivia na sua infância, lá no interior, lá de Quixadá, ou seja, em todo lugar a gente vai encontrar cultura. Basta a gente querer e saber procurar. De um boteco da esquina até a universidade, né? A gente pode encontrar pessoas numa feira livre, a feira livre, que lugar fantástico que a gente tem perdido, né? Enquanto espaço de convivência e socialização. Hoje em dia as feiras livres estão se acabando e virou tudo para dentro do supermercado, né? O que é uma perda, porque ali a gente tinha outras relações, né? Entre os feirantes e os próprios comerciantes, e os compradores e os clientes. É uma grande comunidade, né? Se você for numa feira, todo mundo se conhece, né? E aí se respeita. Eu nunca vi uma confusão, uma briga numa feira, por exemplo. É claro que lá no final da feira, lá na barraca final, onde vende a cachaça, é óbvio que pode ter tido em algum momento alguma confusão. Até muito atrelado a essas questões etílicas, desses arroubos aí, se a gente for pegar a história das feiras, realmente tem, mas são sempre espaços muito de convivência, de harmonia, inclusive de preço bom, preço barato, lugar onde você barganha. Você chega hoje no supermercado, você não chama o gerente para dizer que queria a cebola a R$3 e não a R$4,50. Na feira você chora, o cara vai lá e tira lá os 50 centavos, ou seja, tem a barganha. Tem tudo isso, parte da nossa cultura. Nós somos um povo que gosta muito de conversar, um povo que gosta muito de trocar, né? O brasileiro tem isso na pele, parece que no seu sangue, né? E isso tem a ver com toda a nossa cultura, com todas essas referências que eu estou trazendo. E por que que isso não está dentro das nossas escolas, né? Por que que isso não está dentro das nossas universidades? Tem um outro texto de um professor também chamado Miguel Arroio, e aí que já vou pegando aqui para finalizar, que ele vai dizer exatamente desse lugar da cultura, que é um lugar do ritual, da felicidade, do festejo. E aí eu vou trazer aqui uma referência que ele faz, que são as festas de formatura nas universidades, que é parte do processo educativo desse cidadão, dessa cidadã, né? Que é a finalização, a sua formatura. Aí ele vai dizer que nas formaturas ele vai ver festa, fotografia, música, dança, todo mundo, a família, os amigos, o namorado, tem de tudo na festa. E pena que isso só aparece no último dia da formação, que nada tem a ver com aqueles 4, 5 anos vividos dentro de sala de aula, com aquela questão conteudista, onde não se tinha alegria, onde não se tinha música, onde não se tinha festejo, né? Onde não se tinha a família. Ou seja, um aluno entra na faculdade, aí ele pronto, né? Como se não tivesse uma história por detrás dele. E é na formatura que você muitas vezes vê a história do aluno, a foto dos pais, da mãe, do avô, do tio, a primeira pessoa a ser formada na família, muitas vezes, o choro, a alegria. Ou seja, a gente percebe o quanto que a nossa educação é dura, o quanto que a gente precisa ainda olhar para a nossa cultura, olhar para os nossos festejos, para os nossos rituais e traduzir isso e puxar isso, chamar para perto, chamar para a nossa vida cotidiana, porque certamente seremos melhores, seremos mais felizes, seremos mais humanos acima de tudo. E isso eu vejo na cultura popular. Eu espero que eu tenha trazido isso nas minhas aulas, nos últimos encontros, porque eu acho que essa é a essência que move a cultura popular, o nosso folclore. São esses festejos, são esses rituais, são esses momentos, que não são de alegria, tem tristezas também. Todo mundo sofre, né? A gente não pode achar que tudo é um mar de rosas. Não, vai ter sofrimento na cultura popular do jeito que tem em todo canto. Todo mundo morre, todo mundo adoece,
todo mundo perde um parente, ainda mais agora nesses tempos, né, que é pouco provável que alguém não tenha perdido um parente na sua família, ou próximo, ou um vizinho, ou um colega, um primo, um tio, ou seja, temos sofrimento, temos, mas temos muita alegria, principalmente no ato de fazer, na hora de brincar, na hora de preparar a brincadeira, né? Isso é muito importante, eu acho que isso é o que fica da nossa cultura, da nossa cultura popular, e é isso que eu queria e quero deixar aqui para vocês, enquanto esse legado desses nossos 44 encontros, um pouco da alegria, um pouco da poesia, um pouco de nossas músicas, dos nossos festejos, das nossas celebrações, né? Um pouco da nossa tradição, um pouco da nossa memória tanto pessoal, afetiva, quanto uma memória histórica, que é tão importante para que a gente entenda o que acontece hoje, né? Hoje o que acontece no Brasil é reflexo do que foi vivido no nosso passado. Se hoje a gente tem uma posição, né, de um governante um pouco mais autoritária, é porque ele viveu esse autoritarismo também. Nós vivemos isso há 30 anos atrás com a ditadura cívico-militar. Ou seja, não adianta achar que as coisas aparecem do nada. Do nada, nada aparece, né? Do nada, nada aparece. O que tem são processos históricos construídos ao longo do tempo. Se você pegar a história, a memória, portanto, é de um papel importantíssimo para se pensar na história de um país e na construção da identidade de um povo. Então, espero ter contribuído com essa parte também, né? Não só das minhas experiências e vivências, mas também contextualizando historicamente o porquê dessas manifestações, como que elas surgiram, de onde que elas vieram. Isso tudo a gente teve a oportunidade aí durante esses 44 encontros de socializar um pouco desse conhecimento com vocês, buscando sim, cada vez mais valorizar a nossa cultura, valorizar a cultura popular, valorizar os nossos artistas, os nossos artesãos, os nossos mestres e brincantes desse país, que não são poucos, somos muitos, estamos em todos os estados, né, em todas as regiões, né, onde você andar nesse Brasil você vai encontrar brincante, não tem jeito, isso é uma certeza, né, e é na cultura popular que a gente vê essa celebração, né? É ali que a gente vê o país festivo e festeiro que é, né? Quando você pode perguntar, tem um palhaço amigo que ele diz assim, que a cultura popular tem a ver com a magia, né? Com a magia do encontro, com a magia da mágica, de transformar coisas, né? E aí ele vai dizer, né, que o Brasil é constituído tanto de um povo que vem de fora, que é duro, pragmático, cartesiano, que é aquele cara que veio da caravela, se guiando pelas estrelas, e 6 meses navegando no mar sem saber onde ia, o cara batia lá, ou seja, ele é um cara organizado. Para você sair de Portugal 600 anos atrás, num barco à vela, e chegar aqui no Brasil, haja organização de alguma forma, né? Claro que muitas coisas aconteciam, muitas coisas que não estavam programadas, mas os que conseguiram é aquele cara mais pragmático. Ele vai dizer que o Brasil é esse cara pragmático misturado com esse negro, com esse índio que é mais livre, mais solto. E aí ele vai dizer que o Brasil é isso, a mistura dessas duas coisas, nem pior e nem melhor. É a mistura, como ele chama, a mistura dessa porra toda, né? Então, mas se você perguntar para qualquer brasileiro o que é tudo isso, o que é esse Brasil, ele vai, na cultura popular, aí esse palhaço vai dizer isso, na cultura popular ele vai lhe responder cantando, tocando, com fitas e plumas, batendo um tambor. Ou seja, é assim que ele traduz um pouco, e eu acho que é assim que eu também traduzo a nossa cultura popular e o nosso povo. É um povo que responde de alguma forma, a cultura popular, essas manifestações, responde à nossa sociedade. Todos esses processos históricos, muitas vezes de perseguição, de luta, de resistência, como é que a gente vê a resposta disso, né? Na política você vê isso traduzido em leis, né? Na educação isso tem que estar nos conteúdos curriculares das escolas, mas na cultura você responde a isso com música, cantando, dançando, com ironia, com palhaçada, invertendo a lógica e a ordem, o que é o carnaval, né? 4 dias de loucura total contra aquela coisa pragmática do dia a dia que você tem que acordar tal. Não é um carnaval que os homens se vestem de mulher, que as mulheres se vestem de homem. É uma confusão medonha do mundo. Todo mundo não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer. Ou seja,
é na cultura, é na festa, é no ritual que a gente subverte a lógica, essa lógica que nos impõe a ser esse cidadão quadradinho dentro da caixinha, porque se você falar demais, você sai, se você abrir a boca demais, você é cortado, você não permanece, né? Ou seja, é na cultura que eu aprendi também a ser assim. E aí fica o recado a todos e a todas, que é na cultura que eu acho que a gente tem possibilidade de salvar esse país. Eu não gosto muito dessa questão salvacionista não, mas estamos num momento de uma situação muito difícil e temos que pensar um jeito de ajudar o nosso país, e eu acho que a cultura dá muitas dicas de como fazê-lo, beleza? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui e até uma próxima vez, né? Que é aqui no cantar uma cantiga aqui de fulô da aurora, fulô da aurora, deu de madrugada, meu reisado vai embora. Fulô da aurora, fulô da aurora, deu de madrugada, meu reisado vai embora. Até logo, meu povo, até a próxima, tudo de bom.